Muitas pessoas nos perguntam qual é a melhor idade para iniciar o aprendizado de um idioma. Muitos deles vêm com aquela dúvida assim, que é muito frequente para nós, né? Meu filho ainda não é alfabetizado, eu posso matriculá-lo no curso de inglês? E o que eu vim trazer para vocês hoje é um pouco de um estudo que nós estamos fazendo para trabalhar justamente com crianças que se enquadram dentro da segunda janela de oportunidade. O que é isso? Janela de oportunidade. A primeira janela de oportunidade, ela se dá a partir do nascimento. E essa criança, ela vai estar exposta ao idioma o tempo todo. Ninguém fica com peninha da criança assim, ai, não vamos conversar com ela porque ela não está entendendo o que a gente está falando. Né? Então nós todos continuamos conversando e interagindo com essa criança de forma natural. E é dessa forma ela vai adquirir o idioma dela, certo? E essa primeira janela da oportunidade, ela vai do 0 aos 3 anos. Ou seja, do 0 aos 3 anos eu posso expor a criança a tantos idiomas quantos eu quiser. A Hey Peppers hoje está focando muito na segunda janela da oportunidade. Qual que é a segunda janela da oportunidade? Ela justamente responde à dúvida dos pais, aquela que eu falava anteriormente, né? Que é, será que eu posso matricular meu filho numa escola de idiomas se ele ainda não é alfabetizado? Justamente por ele não ser alfabetizado, que é vantajoso você matriculá-lo numa escola de idiomas e expor ele a um segundo idioma. Quando a criança começa a alfabetização, ela aprende o certo ou o errado. E aí nós acabamos tirando um pouco da espontaneidade da criança. Dos 3 aos 7 anos, aquilo que nós expusermos a criança ao idioma, ela vai estar replicando. Ou seja, se ela tiver exposição ao idioma dentro da Hey Peppers, por exemplo, ela vai estar replicando aquilo, ela vai estar usando aquilo como verdade. Então ela dificilmente vai ter algum tipo de dificuldade em pronúncia, ela ainda não vai dizer coisas do tipo eu não consigo, eu não sei, eu não posso, é difícil, né? Então a gente consegue ter toda essa espontaneidade da criança nesse período. Além do que, a parte neural, que é a plasticidade cerebral e as conexões neurais, estão num momento de auge, então é um momento muito propício, onde a nossa fisiologia, a fisiologia da criança, favorece ela ao aprendizado. Então a terceira janela da oportunidade, ela acontece a partir dos 7 anos, sem ter idade para encerrar. Hoje ainda não existe uma quarta janela de oportunidade. Embora a Patrícia Kuhl, que ela é uma estudiosa dessa área, ela coloca um pico dos 7 aos 12 ou 15 anos. Então, de que forma que nós trabalhamos com crianças de 3 a 7 anos em sala de aula, se elas ainda não escrevem e se elas ainda não leem? Tá? A gente trabalha muito com input. O que é um input? Input é todo tipo de estímulo que nós podemos proporcionar para essa criança, que são flashcards, que são vídeos, que são músicas, que são teatrinhos, que são fantoches. Então, elas aprendem de uma forma natural, levando em consideração o contexto delas. Ou seja, o contexto em que as crianças vivem. Qual que é o contexto das crianças? O contexto das crianças são brincadeiras, são histórias, são músicas, e é isso que a gente passa a trabalhar com elas em inglês. Dessa forma, as crianças de 3 a 7 anos, elas vêm para Hey Peppers para brincar, para ouvir música, para ouvir historinha, para fazer teatrinho, para conversar com os colegas, para brincar com eles usando os brinquedos deles ou os brinquedos da escola, e elas utilizam o inglês para fazer isso. Então é dessa forma que elas aprendem. Nós chamamos de metodologia, é um approach natural. Então ela é uma abordagem natural e dessa forma elas aprendem de forma mais dinâmica, mais tranquila e sem se preocupar em estar certo ou estar errado. Além do que, como essas crianças ainda não são alfabetizadas, elas se livram de algo muito bacana, que nos prejudica muito, nós adultos, quando nós vamos iniciar o aprendizado, que é a tradução. As crianças de 0 a 3 anos, elas não aprendem por tradução, elas aprendem por significado, o que torna o aprendizado delas muito mais natural.